O canal Educador Espírita apresenta mais um texto em sua série Vídeo Artigos. Tema: Possessão e Obsessão. Autor Marco Milani. Apesar de naturalmente compreensível para os estudiosos do Espiritismo, pode parecer estranho àqueles que não se aprofundaram adequadamente no tema as seguintes afirmações. Possessão é um fenômeno possível e este não é, invariavelmente, uma obsessão. Esse entendimento requer uma consulta criteriosa aos livros fundamentais, pois se trata de assunto que o próprio Kardec revisou durante sua obra e, diante de fatos, desenvolveu o sentido que aparentemente havia firmado desde 1857 no Livro dos Espíritos. Somente a partir de 1863, na Revista Espírita, o codificador reviu o conceito de possessão, admitindo a sua existência não mais como subjugação, mas em seu sentido exato. Sobre o caso verificado da senhorita Julie, na Revista Espírita de dezembro de 1863, Kardec se expressou da seguinte maneira: temos dito que não havia possessos. Ver a questão do Livro dos Espíritos, número 473, por exemplo. No sentido vulgar do vocábulo, mas somente subjugados. Voltamos a esta asserção absoluta porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Kardec, como pesquisador sério e responsável, retomou um conceito que ele inicialmente considerava já definido, mas que se evidenciou através de fatos comprovados e pelo crivo racional com diferente acepção. Este é um exemplo do dinamismo da doutrina, que só pode ocorrer quando validado pela razão e demonstrado irrefutavelmente. Para melhor diferenciação, devemos conceituar estes termos conforme encontramos na Gênese, no seu capítulo 14, itens 45 a 49. Obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Possessão é a ação que um espírito exerce sobre um indivíduo encarnado, substituindo-o temporariamente em seu próprio corpo material. Esta ação não é permanente, considerando que a união molecular do perispírito ao corpo opera-se somente no momento da concepção. A diferença no processo de comunicação entre os fenômenos de psicofonia e de possessão também pode ser evidenciada. No primeiro, o espírito comunicante transmite seus pensamentos ao encarnado e este se encarrega de retransmitir conforme seus próprios recursos. No segundo caso, é o próprio desencarnado que se serve, apossa-se diretamente do corpo material e transmite a sua mensagem. O espírito encarnado afasta-se, mas ainda permanece ligado ao seu envoltório físico. Esclarecendo objetivamente que a possessão pode ser promovida por um espírito bom, encontramos na Gênese capítulo 14, item 48. A obsessão sempre é o resultado da atuação de um espírito malfeitor. A possessão pode ser o feito de um bom espírito que quer falar e, para fazer mais impressão sobre os seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado, que este lhe cede voluntariamente, tal como se empresta uma roupa. Isto se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo, e durante este tempo o espírito se encontra em liberdade como num estado de emancipação, e frequentemente se conserva ao lado de seu substituto para o ouvir. Obviamente, a possessão também pode ocorrer através de um espírito malfeitor, e neste caso caracteriza-se um processo obsessivo. Assim ocorre quando a vítima não possui força moral para resistir à agressão e é obrigada a afastar-se temporariamente de seu corpo. Observação: mais uma vez, é importante ressaltar que nestes momentos a vítima permanece ligada ao corpo, mas sem o seu domínio. Considerando o presente nível moral da humanidade, não é de se estranhar que há muito
mais casos de possessões obsessivas do que aquelas com finalidades edificantes. O Espiritismo, mais uma vez, lança luzes sobre males ainda considerados pelas ciências materialistas como de causa patológica, não descartando esta possibilidade, a normalidade orgânica. A doutrina espírita faz conhecer outras fontes das misérias humanas mantidas pela fragilidade moral dos seres. Inteligência e amor são as armas para se combater desequilíbrios. Geralmente se referem a experiências individuais, como a da senhorita Julie citada anteriormente. Mas Kardec também relata ocorrências de possessão coletiva, ver a Revista Espírita de 1862 e a de 1863, casos em Morzine e Tananarive. Assim, contribuindo para o real entendimento deste processo, devemos distinguir os fenômenos de possessão e obsessão. A possessão ocorre e pode ser boa ou má. A obsessão sempre é má. Portanto, nem toda possessão é obsessão. Este texto foi publicado no Boletim GEAI, número 445, de outubro de 2002, e também está disponível no blog Educador Espírita.